Oi, gente, eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre O Exorcista. Sim, eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre qual era o próximo vídeo que vocês queriam e vocês escolheram O Exorcista e eu tô aqui hoje pra falar sobre minha experiência com o filme O Exorcista. É isso aí, antes de mais nada, já curte, comenta e se inscreve, tá bom? E vambora pro vídeo que eu tenho muito o que falar. Então, gente, O Exorcista é um filme de 1973, ele estreou 11 de novembro e é dirigido pelo William Friedkin e também o autor William Peter Blatty, acho que é isso o nome dele. Enfim, muita gente não sabe, mas o filme ele é baseado em uma história real, né? E é baseado também em um livro, O Exorcista, que é exatamente desse autor. Então, gente, no elenco a gente tem 4 pessoas principais, que eu costumo dizer, porque eu não gosto de tratar esses outros personagens como coadjuvantes. Então, porque se a gente for pensar de alguma forma, a gente vai falar, a principal é a Regan e só. Então eu botei aqui, né, citei os personagens principais pra mim, que é a Regan McNeil, a Chris McNeil, né, que é a mãe da Regan, o padre Timmy e o padre Mary. Né? São esses 4 aí pra mim que são os principais, que tem mais tempo de tela e etc. A Regan, interpretada pela Linda Blair, né, que tá aparecendo aqui na tela, ela é perfeita, gente. Ela tem muito filme legal, ela já participou de várias séries, etc. Né, inclusive de Supernatural. Tudo que tem terror, essa mulher tá enfiada. É isso. A gente tem o Jason Miller, que infelizmente não está mais entre nós, né? Só que ele faz um trabalho muito perfeito como o padre Timmy. Eu gosto de chamar ele de Jimmy, mas enfim. É o padre Damian, né? Que na verdade é o nome dele, mas enfim. E tem também o Max Sidon. Eu falo Mike Sidon, mas ele faz aí o padre Mary, ele é muito famoso, isso é fato, né? Enfim, e ele também volta a protagonizar o personagem dele mais pra frente, depois de uns anos, isso é bem interessante. Tanto ele quanto o Jason Miller, eles voltam depois com, né? Mas no final eu vou explicar pra vocês mais ou menos quando eu for finalizar o vídeo. E também tem a Ellie Burstyn. A Ellie Burstyn, ela faz a Chris McNeil, que é a mãe da Regan, e ela também faz um trabalho incrível. De restante, gente, o elenco é muito pequeno, mas também ao mesmo tempo é muito grande, então não dá pra falar todo mundo, mas enfim. Eu falei aqui os principais para vocês terem basicamente uma noção do que eu tô falando. A história aí, para quem ainda não assistiu, o Exorcista, etc, acontece o quê? A gente tem uma possessão demoníaca em uma garotinha, que no caso é a Regan, né? A Regan, ela é uma menina feliz, ela é, tipo, como qualquer criança, ela tem muita imaginação, né? Imaginação muito fértil, ela é muito criativa também, por incrível que pareça, ela é muito criativa, a gente vê isso ao decorrer do filme. Infelizmente, ela é filha de pais separados, e a gente vê que isso mexe muito com a cabeça dela em alguns quesitos, né? E ela encontra um jogo de tabuleiro, viu? Não mexam com o jogo de tabuleiro, gente, é real. Entendeu? E acaba que tá acontecendo um outro BO com o padre Mary, né? Em uma... Ele tá meio que estudando, procurando... Enfim, gente, ele trabalha com isso, ele é padre, enfim, e ele trabalha com pesquisas, esses tipos de coisa, basicamente, né? E eles acabam encontrando, né, uma estátua pequena do Pazuzu, né? Que é essa coisa que tá aparecendo aqui na tela. E acaba que ele acaba libertando essa coisa e de alguma forma, né, ele chega até a Regan. Eu posso estar enganado, mas isso é o que eu entendo do filme, gente. Só pra constar, os Exorcista é um dos meus filmes preferidos, né, de terror, mas tem pessoas que entendem de outra forma. Tem gente que entende que o que tá passando com o padre Mary é antes, para depois acontecer o da Regan, enfim, eu acho que tudo tá acontecendo ali no mesmo momento e etc. Mas a gente já vê que o padre Mary ele já tem uma história, né, com o Pazuzu. Em contrapartida, galera, a gente tem histórias paralelas acontecendo com os personagens, não só com a Regan. Por exemplo, o padre Jimmy tem uma mãe, né, que ela é muito idosa e ela insiste em querer ficar e morar sozinha, só que ela não dá e uma das coisas que ela mais pede para ele é que ele não coloque ela em um lugar para idosos ou algo assim, né? E ela acaba falecendo. Então isso atormenta muito o padre Jimmy. E não só
atormenta ele, como tanto pro Padre Mary quanto para ele é uma jornada de fé. Porque enquanto o Padre Mary ele tem muita convicção da fé que ele tem e ele sabe que ele pode, né, fazer aquilo, o exorcismo e etc. O Jimmy não. O Jimmy tem muito. O Padre Jimmy ele tem muito. Parece que ele tá perdendo a fé aos poucos, sabe? Ele não acredita. Mas. E olha que ele é padre. Enfim, gente, é basicamente isso aqui. E aí a gente vai ver essa jornada, né? Jornada de fé, mas só que ao mesmo tempo de um exorcismo. E é muito louco, porque tem cenas super fortes e etc. Então, enfim, eu não vou dar muito spoiler pra. Enfim, não tem como não dar spoiler de um filme de 1973, né, galera? Vamos se tocar, mas enfim. Não quero estragar com a experiência de ninguém, mas a história do filme é basicamente essa. Vamos agora, gente, finalmente para a minha experiência que eu tive com o filme Exorcista. O filme Exorcista, ele foi um filme que me atormentou por anos. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa. E já meu irmão, não. Meu irmão sempre assiste as coisas, né, e etc. Lá na minha casa sempre foi muito consumido esses tipos de filme, entendeu? Tipo, filmes de terror e etc. Mas o único que não era sei lá, aceito, vamos dizer assim, né? Tipo assim, era o Exorcista lá dentro de casa. Ninguém lá em casa tinha assistido o Exorcista exatamente pelo trauma, né, que meus pais tiveram com o filme. De alguma forma, os dois tiveram um trauma e, enfim, né? E eles são ali daquela década, né, de 1960, 70, por ali. Então, basicamente, de alguma forma, eles ouviram falar do filme, então era um filme que eles evitavam dentro de casa. Por esse filme ser evitado, ele foi meio que escondido da gente, né, de alguma forma, e a partir do que os tempos foram se passando, a gente foi crescendo e tal, a gente foi conhecendo, né, naqueles joguinhos que acontecia na internet, etc., a Regan. Então a Regan me dava muito calafrio e me dava muito medo. Não só isso, por quê? Eu era uma criança muito medrosa, como eu citei no início, e eu não costumava assistir esses tipos de filme. Quando eu assistia, eu ficava muito atormentado da minha cabeça, eu não conseguia dormir de noite, eu acordava gritando mamãe, esse tipo de coisa. Então eu meio que evitava esses filmes. E era tanto, gente, era tão louco que às vezes tinha alguém assistindo o filme na sala, entendeu? E só de ouvir eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando milhões de coisas na minha cabeça, pra vocês terem noção. Então eu já era uma criança assim meio impressionada, né? Eu lembro que um dos filmes que mais me traumatizou quando eu era criança foi O Pânico na Floresta. Eu basicamente deletei esse filme da minha mente porque eu tenho muito medo desse troço aqui que tá aparecendo na tela de cabelo platinado. E então é um filme que eu ainda evito até hoje, por incrível que pareça. Eu assisto Exorcista, mas eu não assisto Pânico na Floresta. É isso. Mas enfim, eu tinha muito medo. Eu também tinha muito trauma do Fred Krueger, né, do Jason, né, principalmente o primeiro filme do Fred Krueger que eu assisti foi Fred vs Jason. E são coisas que eu fui adaptando ali no meu dia a dia, com o passar dos tempos que, né, ao decorrer que eu fui crescendo, eu fui mudando essa minha cabeça e hoje são um dos meus filmes preferidos da vida. Simplesmente. Só que, agora a gente entra como foi que, tipo, eu consegui assistir o filme Exorcista. Eu já estava, acho que foi em 2014, 2013, por ali, eu acho. Tipo, eu já estava no ensino médio. E eu fiquei com muita vontade de assistir, porque eu já estava consumindo muito terror até aquele momento. Já tava consumindo American Horror Story, já estava consumindo outros filmes de terror, né? Então, tipo, aquilo me deixou mais curioso. Inclusive, em American Horror Story, segunda temporada, a Asylum fala exatamente sobre isso. Fala sobre, né, um manicômio. E esse manicômio tem, no segundo episódio, um exorcismo. E aquilo me deixou muito assim, sabe? Tipo, preciso assistir o Exorcista. Porque aquilo ali foi referência ao Exorcista, mas enfim. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava assistir o Exorcista. E, enfim, assisti. Eu disse, comprei o DVD e levei pra casa. Foi falado em casa, não assista esse filme. Eu não vou assistir com vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês assistem. Eu não vou assistir. Os pais deixaram bem claro dentro de casa, né? E eu e meu irmão, a gente decidiu que a gente ia assistir de qualquer forma. E aí, beleza. A gente deixou passar alguns dias e essa história é muito bizarra, inclusive. Tá bom? Mas, enfim, dá pra contar de boa. E aí a gente decidiu, vai ser hoje o dia. Gente, sério, essa história é por partes. A gente tava num dia normal, né? A gente almoçou, tava um dia super ensolarado. Sabe aquele sol ferrando de meio-dia? Pois é, esse sol.
E aí a gente decidiu, falou, né? Ah, ó, pediu autorização, tipo, a gente vai assistir esse filme e tal, apesar e tal. E aí eles dois falaram, beleza, pode assistir, mas tipo, a gente não vai assistir. É isso. E aí, beleza. Um foi pro trabalho, outro viajou, né? Os nossos pais. E aí ficou só eu e meu irmão. E aí, beleza. A gente decidiu que ia chamar um vizinho, que era colega da gente, pra assistir junto. E nisso que a gente chamou, ele não tava. E aí a gente falou, tá, beleza, a gente vai esperar um pouco mais. E aí a gente vê o que acontece, né? Tipo, pra ver se ele assiste com a gente, porque a gente não queria assistir sozinho. Nisso, a gente foi novamente lá. E, tipo, ele ainda não tinha chegado. Aí a gente falou, vamos assistir de qualquer forma, né? Eu ia falar outra palavra aqui, mas enfim. É foda, entendeu? Tipo, vamos assistir esse filme mesmo assim. Vamos logo pra, tipo, acabar, logo como se fosse um curativo. Tirar o curativo e pronto, acabou. Entendeu? E a gente foi pra casa, né? Sentou, pegou o filme. Nisso que a gente tentou botar o filme, gente, simplesmente, o tempo totalmente mudou. Assim, uma tarde que tava super ensolarada, com um sol acabando com qualquer um, o tempo fechou e simplesmente começou a chover. Gente, eu não tô brincando, tá aí ele pra confirmar. Ficou um clima muito pesado, tipo, muito pesado mesmo, sabe? Do nada a casa tava super clara e, tipo, do nada a casa ficou super escura, do nada, só de tanta chuva que vinha. Resumindo, gente, começou a chover. Não, minto. Não começou a chover, desculpa, perdão. Começou o tempo ficar dessa forma. E aí, nisso que o tempo ficou, né, muito fechado e etc., a gente decidiu que ia assistir o filme de qualquer forma. Né? E, gente, tava dando uma ventania tão grande, porque na minha casa ele tem um jardim de inverno. Por ele ter um jardim de inverno, a porta é de vidro. Como a porta é de vidro, meio que quando qualquer coisa bate no vidro, a gente ouve logo, né? Então, o vento estava muito forte, tanto que batia, eu lembro perfeitamente isso porque me deu agonia. Batia o vento no vidro, e o vento estava tão forte que fazia uma zoada horrível. E, por incrível que pareça, não foi a primeira vez que eu ouvi esse negócio de vento batendo. Tipo, o vento estava tão forte que eu ouvia. Sabe quando você ouve o vento? Pois é. Enfim, aí eu via, né, o vento, ouvia o vento e ele batendo no, no vidro na porta. É porque esse vidro é a porta do Jardim de Inverno, acho que vocês vão basicamente entender mais ou menos o que eu tô falando. E aí, beleza, seguimos, vamos assistir. A gente tentou botar, agora sim, a gente tentou botar o DVD, né, o disco dentro do aparelho, do home theater. E aí, cara, não pegava, gente. O filme não pegava, ele simplesmente botava pra fora, ele não aceitava o DVD. Ele simplesmente não aceitava o DVD. Tipo, uma, duas, três e nada, nada. Beleza, se a gente vai assistir na quarta vez, simplesmente o DVD parou. Ficou com o DVD lá dentro. E não passava nada da TV. Beleza, deixamos pra lá. Desligamos, ligamos, saiu o DVD. E aí, nessa hora, não passava nem Wi-Fi, né, gente? Isso é fato. A gente tava tipo, puta que pariu, eu acho que alguém não quer que a gente assista esse filme. Mas enfim. E aí, beleza. Na segunda vez que a gente tentou, simplesmente faltou energia, galera. Pá, de uma vez. O DVD ficou dentro o disco ficou dentro, né, do home theater e ficou lá. Simples assim. E aí sim, meu irmão, começou a chuva do caramba. Choveu tanto, mas choveu tanto, mas choveu tanto, que eu não sei nem explicar pra vocês. E aqui, aí, pronto, o tempo fechado, sem energia, chuva, água batendo e ao mesmo tempo o vento batendo naquela droga daquela porta do Jardim de Inverno que é de vidro. Isso tudo tava me deixando assim, ó, sem entender o que tava acontecendo. E eu falei, cara, acho melhor a gente não assistir esse filme. Que tem alguma coisa pedindo pra gente não assistir esse filme. Só que a gente é muito doido, né? E aí, beleza, a gente conversou, né, na sala, enquanto a energia não voltava. Resumindo, quando a gente decidiu que não ia mais assistir o filme, tudo voltou ao normal. A chuva passou, né? A energia voltou e tudo voltou a ficar quente, né? A casa, tipo, enfim, sol, como se nada tivesse acontecido.
Resumindo, a gente foi lá, tirou o DVD, né, de dentro do home theater. Nisso que a gente tirou o DVD do home theater, a gente decidiu que não ia assistir aquele dia, então a gente tentou assistir no outro dia. E no outro dia, ainda assim, o DVD não estava aceitando o disco. Isso é loucura, gente. E não era problema do home theater, porque a gente tinha outros DVDs que a gente estava testando e estava tudo ok. Era o problema com esse DVD do Exorcista. Então, enfim, foi basicamente isso. Mas outro dia a gente assistiu e foi tipo, aquele dia ali, pronto. A gente realmente decidiu que O Exorcista seria um dos filmes preferidos, né, da gente. E foi essa minha experiência com o filme O Exorcista. Mas hoje, gente, eu amo O Exorcista com todo o meu coração, assim, sabe? É um dos filmes meus de terror favorito. Eu me fantasiei do padre Jimmy no Halloween passado. E eu gosto muito, eu sei o filme basicamente todo decorado aí. Então, é isso. Uma coisa que eu ainda não fiz até hoje foi ler o livro. Eu sempre tive muita vontade de ler o livro, mas eu nunca li. E pra você que ficou aqui até o final, eu tenho algumas curiosidades falando sobre o filme que a gente vai citar aqui aos poucos, né, pra deixar você com mais medo ainda de assistir o filme. Então, gente, a gente já inicia aqui as curiosidades falando sobre Linda Blair, a atriz que interpretou a Regan McNeil, né? Pra quem não sabe, a atriz ela era muito jovem, então ela cita que metade do que era falado ali pela personagem e das cenas, ela não estava entendendo nada. E a gente sabe que o demônio, né, ele é muito ardiloso, então, tipo, ele fala muita besteira, muita porcaria e xinga bastante, né? Então, metade daquelas coisas que ela estava falando ali, ela estava sendo basicamente dirigida. Ela não sabia nem o que ela estava falando, o que significava. Por quê? Porque ela era muito criança. E isso, inclusive, me fazia pensar às vezes, tipo, poxa, como é que uma mãe deixa uma criança fazer um filme desse? Né? Falando desse tanto de coisa em 1973, gente. Então, tá aí a resposta, né? E que muita gente não sabe. Ela não sabia e não entendia metade dessas coisas que ela estava falando ou fazendo. Então, tem uma cena que ela é muito pesada, né, eu vou botar a foto aqui do lado porque a cena é muito pesada, não tem como botar essa cena, que envolve um crucifixo e tal, entendeu? Enfim, e aí ela cita, né, isso na verdade é mostrado nos bastidores do filme e também mostrado no documentário O Exorcista, que se você quiser você pode estar assistindo aqui no YouTube porque tem legendado. Ela cita, né, nesse documentário e nos bastidores que inclusive aparece, na verdade, ela cita e aparece, né, a cena dela gravando essa cena. Então, tipo, botaram meio que um troço de isopor pra ela enfiar o crucifixo, né, pra aparecer a cena. Então, tipo, a cena final a gente só assistiu mesmo no filme, que é aquela cena horrível. Uma curiosidade. É exatamente isso, que ela cita que acabou com a infância dela, o filme. Ela nunca mais foi a mesma depois do filme. Ah, isso foi uma maldição. Isso não foi uma maldição. É porque, tipo, é um personagem muito forte, gente, pra se fazer no cinema, principalmente pra uma criança. Isso é fato. Tanto que a gente, hoje em dia, vê muita criança, né, envolvida aí em exorcismo em filmes, mas, tipo, isso foi de um tempo pra cá. E nos anos 2000, quase a gente não via isso aqui. Criança possuída no cinema. Por quê? Porque ainda era uma coisa muito estranha, entendeu? Então, pra 1973, isso acontecer era, tipo, bizarro. Então, ela cita que ela lembra muito dessa época da vida dela, né? Quando ela era criança, que enquanto as meninas estavam sendo princesas, né? Sendo fofinhas ou vivendo sua infância, ela era vista e achava, né? Ela achava e era vista como se ela fosse um demônio, entendeu? Ela basicamente tinha aceitado que ela era um demônio. Então isso mexeu muito com a cabeça dela quando ela era mais nova, entendeu? Porque ela queria ser só uma criança normal. E não, isso não era só na cabeça dela que ela achava que ela era um demônio por conta do filme, entendeu? O que a única coisa que ela deveria se basear era naquilo. Ela já tinha basicamente aceitado que ela era um demônio e acabou por conta do filme. Mas isso não era só ela, né? As pessoas fora perseguiam ela, falavam que ela era um demônio, entendeu? Corria atrás dela, ficava, tipo, tirando fotos dela, assediando ela, entendeu? Muitas das vezes como se fosse uma coisa boa e ao mesmo tempo como se fosse uma coisa ruim. Às vezes chegava com hate e também chegava, tipo, querendo adorar a garota como se ela fosse um demônio. Inclusive isso ela falou numa entrevista de 1900 e alguma cacetada aí no Fantástico. Outra curiosidade sobre a Linda Blair, gente, é que ela adoeceu demais fazendo O Exorcista. Vinícius, mas como se adoeceu e etc. Gente, simples. As cenas eram muito exaustivas pra garota, ela era uma criança, volto a citar.
a pessoa mais machucada de todo o elenco foi a Linda Blair. Por quê? Ela tinha cenas muito fortes e, tipo, ela tinha que fazer muita coisa que ela não costumava fazer, ou deixar, o que deixava, no caso, o corpo dela exaustivo, né? E uma das coisas é que, por exemplo, quando a gente está assistindo o filme, a gente vê que o quarto da Regan é um local muito gelado mesmo, tipo, é muito frio, entendeu? E como ele é muito frio, a gente via que, tipo, a personagem ficava, né, se tremendo e etc, e saía fumaça, né, fumaça da boca das pessoas quando falava e etc, e a gente pensa que aquilo ali é, efeito especial. Não era, gente. A garota tremendo na cama era real. Ela tava com muito frio. Por quê? Porque lá dentro, esse diretor, ele é louco. O William, ele é louco, louco, louco. Ele simplesmente disse que não ia usar efeitos, né? Efeitos, enfim, visuais, etc. E foi um efeito prático. Qual foi o efeito prático que esse doido usou? Ele botou vários tipos de ar-condicionados espalhados pelo quarto. Então, tipo, tinha mais de, sei lá, 10 ar-condicionados ligados no máximo, entendeu? Pra fazer aquele efeito de, tipo, a pessoa falar e sair, né? Fumacinha, como se estivesse muito gelado. E tava muito gelado. O que aconteceu, né? Vamos lá. Todo mundo tava muito bem vestido, os padres, com a manta e etc. Todo mundo, né, agasalhado, etc. E a única pessoa que não tava era a Linda Blair fazendo a Regan, porque metade das cenas do filme, né, ela passa maior tempo do filme, tipo, de camisola. A maior parte do tempo do filme ela tá de camisola. Então, tipo, ela acabou pegando pneumonia nessa graça, entendeu? Então, já foi uma das coisas. Gente, eu vou falar só duas aqui, mas, tipo, tem muito mais outras coisas que aconteceu com essa menina durante o filme. É sério, é triste. A gente fala rindo, mas é uma tristeza. E beleza, ela pegou pneumonia, mas conseguiu voltar às gravações. Nisso que ela conseguiu voltar às gravações, tem uma cena também que eu vou mostrar aqui, que a personagem logo, quando o demônio Pazuzu, ele começa a se manifestar no corpo dela, ela começa a se debater na cama e etc. Tanto que é a primeira vez que a mãe dela vê, né, ela fazendo algo estranho pra caramba. E ela começa a se debater na cama, se debater. E também, essa parte era efeito prático. A cama se balançando, etc. Não era efeito, tipo, fake ou algo assim, sabe? Era efeito prático mesmo. Então, tipo, a cama literalmente se balançava e ela tinha que se debater. Então, a cama às vezes se balançava tão forte, ela teve que repetir a cena tantas vezes pra ficar perfeita, que ela ficou tão exausta que ela machucou a coluna. Outra curiosidade que me deixou puta da vida, mas depois que eu pensei assim, caramba, inclusive também é citado nesse documentário do Exorcista, de comemoração, é que o diretor, ele costumava atirar pra cima do set de gravação, simplesmente pra deixar a coisa mais real pra eles. Tipo, quando, sei lá, iam dar sei lá, deixar um momento de câmera na cara de uma pessoa pra, tipo, mostrar o susto, por exemplo. E aí ele meio que atirava pra cima pra, sei lá, o susto da pessoa ser muito real, ou algo assim, tipo, sem noção, cara. Jason Miller, ele tava numa cena em específica que que o padre Jimmy tá ouvindo, né, a fita de gravação, né, sobre né, do exorcismo, pra saber do que, botando ao contrário, pra saber o que ele tá falando, ou algo assim, entendeu? O que o Pazuzu tá falando. E aí isso é muito interessante, porque tem uma cena que ele olha assim pro lado, tipo, que a câmera fecha, né, o rosto dele certinho pra parecer como se ele tivesse pegado um susto. E nesse momento ele quase levou um tiro. E isso ele fala no documentário. Ele diz que ele ficou louco, ele já estava cansado daquilo, entendeu? Tipo, ele fala que a bala passou raspando nele, entendeu? Porque ele botou mesmo como se fosse pra acertar mesmo. Só que ele já estava exausto daquelas situações de, tipo, toda hora, todo segundo tava ouvindo tiro pra cima e pra baixo do diretor. Porque queria que o filme saísse perfeito da forma que ele queria e queria fazer aquilo. E aquilo ali era perigoso. Ele disse que nesse momento ele saiu pra cima do diretor e ele ameaçou: se continuar com esse negócio de tiro pra cima de mim ou do meu lado, etc., eu vou deixar o filme. Ele pensou em deixar o filme várias vezes por conta dessas situações. Outro momento interessante envolvendo o Jason Miller é que na cena em que na verdade o diretor é cheio de surpresinhas, né, gente? Enfim, na cena clássica aí de vômito, né, que a Regan, ela vomita no padre Jimmy, ele foi pego de surpresa. Por quê? Porque ele tinha falado: por favor, não
bota isso pra pegar na minha cara, bota pra pegar mais pra baixo. E na hora, o diretor não avisou. Ele começou a filmar duas ou três tomadas antes, se eu não me engano, e ele foi pego de surpresa. E ele falou, o diretor, joga na cara dele. Entendeu? Tipo, e aí ficou tão bom. E a cara que o Jason Miller faz ficou tão real, porque era aquela cara mesmo, ele tava puto da vida dele. E aí, tipo, ele ficou puto da vida. E foi também outro dia que ele ameaçou deixar as filmagens, porque ele tava puto e tava exausto. E agora, galera, a gente entra numa curiosidade que é muito falado na internet, né? Que é sobre o set de gravação. Sim, num dia normal, o set de gravação simplesmente pegou fogo. Acabou as gravações, todo mundo foi pra casa e todo mundo acordou sabendo que o set de gravações de O Exorcista estava pegando fogo. Simples assim. Até hoje todo mundo comenta muito porque ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje, para o set de gravação ter pegado fogo. Isso é bizarro. O único lugar que não pegou fogo, adivinha qual foi? Exatamente, o quarto da Regan, onde exatamente acontecia a maior parte do filme, né? E o exorcismo. Pra finalizar aqui o vídeo, galera, vamos para as indicações, né? Para você que gosta do Exorcista ou algo do tipo e quer saber mais sobre, é válido lembrar que o Exorcista ele não é apenas um filme. Sim, galera, ele tem várias sequências aí, muita gente não sabe disso. Então, gente, para finalizar o vídeo, vamos para as indicações, né? Para quem gosta do Exorcista aí, o Exorcista ele tem várias sequências. Muita gente não sabe. Tem o Exorcista 2 de 1977, né? Logo em seguida a gente tem o 3, né? O Exorcista 3. E o último filme, o Exorcista o Início. E por fim a gente tem a série da Fox, né, gente? Que é O Exorcista, que também conta como continuação. É nóis. Curte, comenta, se inscreve e até a próxima.